E você que gosta, se interessa pelo jurnalistiquês, essa no episódio passado foi a barrigada, né? Não sabia o que era. Você não sabia que era barrigada? É, daí Ele me falou assim, ó, tal, a gente conversa, né, antes dos episódios, ele falou, pô, a gente pode perguntar pra Priscila qual foi a barrigada que ela já deu e tal. A gente tava no restaurante aqui do lado, eu virei pra ele e falei, barrigada, mano? Que é isso? Aí ele me deu todo o contexto e tal, eu falei, ok. Não, vamos lá, então vou contar uma... Não, vamos lá. Barrigada é quando você publica que vai e a coisa não vai, né? Você cravou algo que não vai acontecer. Então lá no lance, o Thiago Salata, que era editor lá na época de Núcleo Palmeiras, hoje trabalha para o pessoal da Comebol e tal, ele me falou, lembro perfeitamente, e o Marcito falava muito para mim também, não tem por que a gente cravar as coisas 100%, porque a gente não é parte envolvida para cravar, a não ser que a gente já tenha visto o contrato assinado e tipo, olha, o clube avisa você, vamos anunciar daqui 1 minuto, sobe aí se você quiser, que acontecia às vezes. Não tem por que cravar. Mesmo quando acontecia isso, a gente falava assim, São Paulo deve anunciar fulano nas próximas horas. Deve. Porque, cara, eu não tô no controle da situação. Exato. Às vezes tá tudo pronto. Esse ano O Jetterson. teve né, do um... Jetterson. o termo Bom, o Jetterson deve... foi contratado, né? É diferente. Ele foi descontratado depois. Mas acontece antes de ser anunciado, às vezes. Esse ano, o São Paulo preparou o anúncio de um jogador. Aí, por questões éticas profissionais, não posso falar, mas o São Paulo chegou a preparar como aconteceu em outros anos. Você prepara, porque tá em vias de contratar, você deixa tudo pronto e não acontece. Aí por que eu, que não sou uma parte envolvida, vou cravar um negócio? Então, Vocês não vão saber desse jogador, mas a gente vai. Não sei. O Daniel Alves, por exemplo, eu nem tava... Foi um período que no UOL eu saí da cobertura de São Paulo, fui cobrir Palmeiras. Fiquei pouquíssimo tempo. Só que aí rolou logo... Veio a história do Daniel Alves, né? E eu tinha feito a cobertura da Copa América, tava começando a cobrir seleção, então me envolveram ali na apuração. E eu consegui dar, que estavam negociando. E, cara, no mesmo dia ou no dia seguinte à noite, não lembro quanto durou o papo, assim. Mas aí veio uma pessoa e me falou, ó, vai anunciar daqui a pouco. Cara, eu podia cravar, porque eu confiava na pessoa e ele falou, daqui a pouco, tá com o vídeo pronto, não sei o quê. Nem era uma pessoa do São Paulo e tal. Mas eu confiava que dava. Mas não vou me... Cara, podia não dar, pô. É o Daniel Alves, não é uma negociação fácil. Então eu coloquei São Paulo deve anunciar Daniel Alves nas próximas horas. E, cara, passou 1 hora e pouco, anunciou. Não vou... entre não cravar e não errar, eu prefiro não cravar. Sim. Então eu sempre tomei esse cuidado e o Salata falava sempre isso de usar o deve. Puta, o termo deve salva muitas manchetes. E não é uma preguiça, tipo assim... já vi casos, né, de gente que fala assim, mas você tá fazendo isso porque você não tem informação. Não é. É porque o cravar foge do nosso controle. É igual quando você usa num título assim, diretoria garante que vai pagar salários. Cara, garantiu como? Ela te assinou um documento se comprometendo? Sim. Então não é garante, diretoria diz que vai pagar salário. Eles disseram, quando você escreve garante, você tá dizendo que ele te provou. Sim. E ninguém me provou nada, sabe? Tipo, então, você tem todos esses cuidados. Mas, dentro disso tudo, às vezes você tem uma informação. No caso, daqui eu vou contar, eu vi documento, vi tudo. Tipo, provavelmente, o que aconteceu? Eu errei a temperatura. Ou a pessoa que me passou com uma temperatura e eu embarquei ali também. Mas eu sabia que o São Paulo estava mentindo quando negava. Que foi na virada de... comecinho de 2015, acho. O Kaká já tinha saído. E na época o Aidar deu entrevista falando que ia buscar um novo Kaká, alguém que tivesse o mesmo peso, porque eles tinham entendido que tinha motivado muito o elenco e tal. E aí a gente tava tentando descobrir quem seria. E, cara, descobri que quem era o nome que o São Paulo tinha trabalhado para trazer era o Eto'o. Caraca. E aí... Como eu descobri? Eu tava tomando café um dia de folga, tomando sorvete de folga. E aí um empresário, que era uma fonte minha próxima, assim, falou, cara, precisava te mostrar um negócio, mas tem que ser pessoalmente. Tô aqui na Oscar Freire. Cara,
eu nunca ia no Oscar Freire. Eu estava no Oscar Freire tomando sorvete. Porque eu tinha ido para os Estados Unidos, né, cobrir, e tinha experimentado o sorvete Ben Jerry's. Sim. E aí logo ali abriu o Ben Jerry's ali no Oscar Freire, e falei, pô, vou lá, né, experimentar para ver se é igual e tal. Da vaquinha? É, exato. Patrocina o MorumbaCast. Por favor. Podia ter aí já. E aí eu... A gente podia estar comendo bem, né? Aí que eu falei, cara, tô aqui do lado. Aí fui encontrar o cara. Ele me mostrou o celular dele aqui, ó. Carta de intenção do São Paulo, uma procuração ali pra ele negociar com o Eto'o, depois proposta e não sei o quê. Cara, mostrou tudo. Mensagem dos dirigentes do São Paulo da época. Tipo, não, pode falar, não sei o quê. Liguei pra um cara de dentro de São Paulo, que na época também tinha abertura. O cara falou, ó, tipo assim, não negou, mas ele falou, ó, meio que já foi. Só que a outra fonte era muito mais confiável naquele momento pra mim. Uhum. E ele falou, não, ainda tem chance. É difícil, mas ainda tem chance. Cara, eu dei a matéria. O pessoal no jornal ficou meio assim, porque era muito X, né? E eu ainda era um repórter recém-efetivado, né? Sim. Eles ficaram meio receosos, não quiseram dar na capa e tal. Deram uma matéria menor no jornal, deram no site. Cara, o São Paulo negou escrotamente, assim, perdão a palavra. Não, pode falar o que você quiser. O Ataíde, na época, entrou... Nossa, falei muito na época, né? Mas ele entrou na Rádio Globo, se eu não me engano, deu uma entrevista falando, tipo assim, me ironizando pesado, falando que era mentira, que eu tava inventando. Cara, não. Podia não contratar, como não contratou. No dia seguinte, saiu na Itália que a Sampdoria tinha feito uma proposta e ele foi pra Sampdoria. Porque a janela tava fechada, era o último dia de janela na Itália, então tinha aquilo... Tinha que ver se ele não ia fechar com a Sampdoria e tal, enfim. Mas é que é diferente, né? Tipo, essa barrigada... Exato, eu não errei. Não é igual você não falou como... Eu não cravei que ia acontecer algo. Exato. Exato. Mas foi eu acho que eu errei a temperatura, hoje vendo, assim, como foi. Mas eu não tinha informação errada. Talvez eu tenha errado na forma como eu publiquei. Só que, assim, não justificava o São Paulo esculachar da forma que esculachou. E o pior foi que aí eu fui falar pro Ataíde, falou, pô, você me conhece, você sabe que eu não sou de fazer essas coisas e tal. E ele falou, não, mas você não errou mesmo, é porque a gente precisava negar. Cara... Tá de sacanagem, foda, né? E assim, eu exponho hoje, primeiro que faz muito tempo, segundo porque o cara me expôs publicamente ali também, então o problema é dele. Não, até O por problema isso. dele foi bom. Se a gestão tivesse tido sucesso ainda, né?